Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Se você passa por momentos difíceis na vida, e com certeza já passou, tenho absoluta convicção que você, em algum momento, indagou o porquê delas. Bem, nós passamos por uma vida em que o mundo, que é o seu contexto, jaz no maligno. Não tem como ser diferente. Em Mateus capítulo 5, nós estamos finalizando as bem-aventuranças. O Senhor Jesus, nos versículos 10 a 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Por que é tão difícil assim? Bem, basta a gente lembrar que Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que o mundo, o pecado e o diabo agem contrariamente a Deus e, antes disso, atuavam em nós quando ainda filhos da desobediência. Portanto, tudo no mundo é contrário ao que é bom, tendo em vista que Deus é bom, o mundo é contrário ao próprio Deus. Não é que Deus tenha prazer de jeito nenhum no mal, no sofrimento, de forma alguma. Lembre-se que quando Deus criou tudo muito bom. Por que Deus criou tudo muito bom? Porque Deus é muito bom. E como temos repetidas vezes dito para vocês, Deus cria as coisas e age de acordo com sua natureza, com o seu ser. Para fazer uma comparação aqui e vocês entenderem melhor o que significa isso, basta observar que cada ser vivo age de acordo com a sua natureza. O gato mia, o cachorro late e assim cada animal tem o seu modo de agir, o próprio comportamento. Nós também, porque agimos de acordo com a natureza. Por que nós pecamos? Porque a natureza está corrompida pelo pecado. Por que conseguimos fazer coisas boas? Porque a essência que é da nossa natureza, que é realmente quem somos, é a imagem de Deus. Então, observe que cada um age de acordo com o que é. O pecado não é a nossa essência, mas ele está presente nela, corrompendo tudo. Então, quando nós analisamos essa questão e jogamos para Deus, vemos que Deus só pode agir de acordo com a sua natureza. Deus é bom, tudo o que ele faz é bom. Deus é muito bom, tudo o que ele faz é muito bom. Portanto, Deus não tem prazer no mal de jeito nenhum. Não pense você consigo mesmo, Deus quer meu sofrimento, Deus tem prazer na minha morte, Deus tem prazer na minha angústia. Não, Deus não tem prazer nessas coisas. Então, por que passamos por isso? Bem, olha ao seu redor. O mundo em que vivemos é um mundo que jaz no maligno, disse o apóstolo João. É um mundo em que o pecado está presente em todas as coisas, inclusive, olhe para você mesmo. Você mesmo tantas vezes fez o que é mal, o que não agrada a Deus e aquilo que prejudica você mesmo. Observe, você se ama. Não existe alguém que não se ame, tá? Mesmo a pessoa que afirme se odiar e mesmo aqueles que terminaram fazendo mal a si mesmo, todas as pessoas se amam. Elas podem não saber como lidar de forma correta com o amor próprio, mas todas as pessoas se amam. Mesmo assim, por causa do pecado nelas, elas terminam trazendo sobre si males, trazendo coisas ruins para si mesmo. Então observe que o mal está no mundo e é por isso que passamos pelos problemas. A bem-aventurança é que ela nos mostra um contraste. Ela diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Qual é o contraste aqui? É que bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o mundo, que não têm prazer nas coisas contrárias a Deus, aqueles que andam com o Senhor, aqueles que, portanto, têm em si algo diferente do mundo, uma nova vida.
Jesus, em Mateus 16, versículo 24, ele disse: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja, por que tem que carregar uma cruz? Por que não poderia ser algo mais tranquilo? Me diga, diante do mundo mal, como uma pessoa pode esperar coisas boas, uma vez que o mundo quer coisas más? Então, para você ser inserido num grupo mal, você tem que fazer aquilo que eles querem. Então, se o grupo quer roubar, você vai ter que roubar. Se o grupo quer matar, você vai ter que matar. E assim por diante. Então não tem uma paz e uma relação boa com o mundo se você não quiser fazer as coisas do mundo. Portanto, o contraste está feito. Bem-aventurados os perseguidos, porque há um contraste entre eles e o mundo. Eles querem viver com Deus, para Deus, e ensinar a palavra de Deus, e viver esperando as promessas do Senhor, mas o mundo não quer. O mundo quer o que é mal, mal, mal e mal. É por isso que eles são felizes. Eles não são felizes porque são perseguidos. Ah, todas as pessoas que são perseguidas são felizes. Não necessariamente. Pessoas podem ser perseguidas por N razões. É comum no ambiente de trabalho e mesmo no escolar, pessoas serem perseguidas por outras razões. E então, por causa da maldade do mundo, na qual elas fazem parte, ou a qual elas fazem parte, elas vão sofrendo também. Então, não é ser perseguido por ser perseguido. É perseguido por causa do contraste, porque querem andar com o Senhor, mas as pessoas não querem. Elas querem fazer do seu jeito. Então, não apenas estimule o sofrimento, não é a ideia. Não é que Deus esteja tendo prazer no sofrimento. O mundo não é uma arena em que Deus tenha prazer em ver-nos lutar contra os leões. Nós lutamos contra eles porque estamos numa arena que realmente é contrária a tudo que diz respeito a Deus. Portanto, o ponto é: bem-aventurados aqueles que buscam a justiça. Não apenas os que são perseguidos, mas os que procuram a justiça. E por causa disso é que eles são perseguidos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem mal contra vós. Veja, ou seja, estão tentando criar um problema. Por quê? Porque você anda com o Senhor. E isso nós podemos ver de forma bem prática no Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi levado ao sinédrio. Nunca pecou, nunca fez nada de errado. Podemos dizer até nem mal, nem mal. Ele não perseguiu alguém, não criou problemas, não desejava os cargos políticos dos fariseus, dos saduceus. Ele simplesmente viveu ensinando a verdade e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Desse jeitinho. Que foi que prenderam ele? Então observe que havia um contraste entre Jesus e o mundo, a geração em que ele viveu. Então, a perseguição surge por causa que ele ensinava e fazia o que era bom. Então prenderam, levaram para o Siné, a casa de Caifás, o sumo sacerdote, diz Mateus 26, 57, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe no pátio. Depois disse: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Então observe que eles estão querendo pegar Jesus em algo, como ele mesmo disse, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Ou seja, Jesus é o bem-aventurado das bem-aventuranças. Se você em algum momento pensou assim, será que tem alguém que pode ser considerado bem-aventurado, feliz, de acordo com tudo que o Senhor Jesus ensinou? Sim, Ele mesmo. Essa mais uma razão para você estar unido a Cristo. Porque todas as bênçãos, todos os benefícios, tudo que Ele ensinou, Ele mesmo fez. E você dizendo assim, poxa, eu não consigo fazer, é muito elevado, é muito rico, muito santo, muito puro. Tudo que Ele ensinou é demais para mim.
Então você encontra encorajamento unindo-se a Cristo pela fé. Quando nos unimos a Cristo, nos unimos para receber a sua justiça. Então você diz assim: eu quero ser feliz, eu quero ser bem-aventurado, eu quero ser abençoado, eu quero me alegrar no Senhor, eu quero desfrutar das bênçãos do Senhor. Poxa, o que eu faço? Se você começar a pensar, vou tentar cumprir toda a lei, porque assim Deus vai se agradar de mim, você vai se deparar em algum momento com uma frustração. Por que a frustração? Porque apesar de você ser a imagem de Deus, o pecado ainda está em você. E por vezes você se verá caindo num ou outro mandamento. E então entrará em frustração e até mesmo em desespero. O que fazer então para ser bem-aventurado? Se Jesus nos dá bem-aventuranças que são maiores do que nós podemos cumprir perfeitamente. É claro que dá para fazer o que ele disse, mas não perfeitamente, cabalmente, como ele cumpriu. E qual é a nossa esperança? Se unir a Cristo. Quando nos unimos a Cristo, nós nos unimos às suas virtudes, nos unimos à sua santidade, nos unimos à sua pureza. Nós estamos nos unindo para que aquilo que ele tem de bom em si seja nosso também. É como se jogássemos água fria em água quente. A água fria e a água quente são água. Então, quando se unem, elas se misturam. Então, nos unimos a Ele para recebermos dele. A grande diferença é que nós não damos a Ele nada além daquilo que Ele já sofreu. Quando Ele foi à cruz, foi porque Ele sofreu nossos pecados. Nós transferimos para Ele os nossos pecados. Nós transferimos para Ele tudo aquilo que era ruim para que Ele viesse a pagar em nosso lugar. Mas já foi feito. Então, o que nós agora desfrutamos nessa união com Cristo é das suas bênçãos. Portanto, quando nos unimos a Cristo, terminamos também nos tornando antipáticos ao mundo. Não é que você vai olhar para o mundo e dizer assim: eu te odeio, tá vendo? Não quero mais saber de vocês. Não é isso. Nós ainda estamos no mundo, ainda que ele jaz no maligno. E pessoas que estão escravizadas do pecado, do mundo, do diabo, estão lá ainda. E muitas dessas vão ser libertas pela graça do Senhor, como nós. É só lembrar, 2000 anos depois de Jesus, e Deus ainda está libertando vidas. Portanto, nós olhamos para o mundo com a compaixão por as pessoas que estão escravas nele. Olhamos para o mundo entendendo que o pecado foi que destruiu tudo, corrompeu tudo. E então, nós nos compadecemos delas. Mas entendendo também que, inevitavelmente, nós vamos sofrer nas mãos do mundo. Por quê? Porque Deus gosta que a gente sofra? Não, meu amado irmão. Não é porque Deus tenha prazer no sofrimento, de forma alguma. Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom. Mas é porque é inevitável. Somos como ovelhas indo para o matadouro. Não tem como ser diferente, porque nós estamos no mundo. Então nós precisamos de quê? Para poder nos sentir mais tranquilos nessa bem-aventurança tão difícil que diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Devemos ter paciência e perseverança. Entregar a vida nas mãos do Senhor. Senhor, eu não sou bem-aventurado em mim mesmo, mas em Cristo eu sou. Em Cristo eu desfruto de toda essa bem-aventurança, porque Ele cumpriu cabalmente cada uma da tua palavra. Então, desfrute dessa bem-aventurança e persevere, clamando sempre ao Senhor, que não deixe você desistir. Como diz a própria oração que o Senhor Jesus ensinou, não nos deixes cair no mal, não nos deixe no mal, não nos entregue para o mal, não nos abandone em momento algum, antes sustente, nos conforte, nos fortaleça, nos defenda, nos livre. Ou seja, nós reconhecemos que mesmo conhecendo ao Senhor, somos ainda pequenos, somos ainda limitados e dependentes completamente da graça de Deus. Portanto, bem-aventurado é aquele que está em Cristo e por estar em Cristo termina sofrendo os danos deste mundo que é completamente contrário ao Senhor. Mas com muita paciência, com muita perseverança, seguimos em frente, porque sabemos que o Senhor não desistiu, não abandonou, não deixará de cumprir as suas promessas. Antes,
Ele estará conosco até a consumação dos séculos e no final recompensará todos os que perseveraram até o fim. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos toda a honra, glória e louvor. Ajude-nos. O mundo é mau e nós estamos nele ainda, Senhor. Dá-nos graça para perseverarmos diante de todas as lutas neste mundo, para que, jamais desistindo, possamos te glorificar com a nossa vida. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.